parte introdutória ali, vou dar uma passadinha falar um pouco sobre o Abacus, né, para vocês. Primeiramente, meu nome é Lucas, sou Lucas Munhoz Santiago Prates, eu sou atualmente doutorando ali na Universidade Federal de São Carlos. Eu tenho mestrado aqui em Engenharia de Estruturas pela UEM e fiz minha graduação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus de Campo Mourão. E o curso foi desenvolvido, esse minicurso, por mim e pelo meu colega Leonardo, né? Que até somos nós também que vamos ministrar os cursos sobre análise não linear. Terça-feira e quarta-feira, presencialmente. Então, antes de tudo, eu queria, não sei se vocês podem mandar aí no chat, quem não conseguiu licença, quem tem a licença própria, que vai acompanhar, e quem vai só assistir o curso, se vocês puderem mandar aí rapidinho, só para ter uma noção aqui. Enquanto isso, eu vou passando aqui a apresentação para vocês. Beleza, o Otávio só vai assistir. Acho que a maioria está sem licença, né? A maioria do pessoal do online. Infelizmente, a gente teve esse problema com as nossas licenças, então queria pedir desculpas aí. Ali o João consegue ali na UFC. Mas creio que posteriormente a gente pode fornecer de novo esse curso, né? Talvez com as licenças aí. Mas realmente hoje foi um problema aqui na UEM, então uma chuva, e aí complica aqui. Mas depois a gente pode oferecer, assim como o professor Carlos Humberto mencionou, para refazer esse curso, e ele também vai ficar disponível online, assim, se vocês conseguirem, vocês podem acompanhar, né? Provavelmente amanhã ou depois a gente consiga retomar essas licenças. Então, eu vou começar aqui a apresentação, é uma apresentação bem introdutória, só sobre a questão do Abacus, como é que ele funciona. Então, o Abacus é baseado nos métodos de elementos finitos, né? E, bem resumidamente, o método de elementos finitos ele vai considerar, para analisar uma estrutura, uma matriz de força, uma matriz de rigidez e uma matriz de deslocamentos. Então, ele faz a relação ali dos deslocamentos que essa estrutura está sofrendo, né, com a rigidez do material. Então, as propriedades dos materiais vão entrar ali no software, né, por trás dos panos, para completar essa matriz de rigidez, e assim a gente consegue analisar as forças que essa estrutura está sendo submetida, né? Então, aqui algumas disciplinas que melhoram o entendimento do programa, que são não totalmente necessárias, mas que ajudam muito no desenvolvimento das nossas análises. Então, tem o cálculo numérico, a mecânica geral 1, as resistências dos materiais, as análises em concreto armado, estruturas de aço, entra aí madeiras também, né? A gente pode analisar estruturas de madeiras, as estruturas isostáticas e peristáticas, as mecânicas de estruturas, e aí algumas disciplinas mais focadas, que já são na parte de mestrado e doutorado. Essas aqui são as que a gente oferece aqui no programa do PCV na UEM, são as métodos de elementos finitos, análises não lineares, que é o que a gente vai falar no próximo minicurso, né, de ANL, que vai ser realizado amanhã, métodos numéricos, teoria da elasticidade, entre outras disciplinas. Aí, se vocês puderem mandar no chat aí também, quem está cursando, quem é de aluno de graduação, quem está no mestrado, doutorado, para eu ter uma noção, e só para a gente ir entendendo aqui. Enquanto isso, eu vou continuando. Então, para as aplicações do software, a gente vai ter, a gente pode utilizar para análise estrutural, né? Uma análise global da estrutura. A gente também pode trabalhar com mecânica dos materiais, então analisar materiais especificamente, de graduação, doutorado, beleza. Bastante gente na pós aí já, pós-graduação. Também é possível realizar análise de impacto dinâmica nas estruturas, análise térmica, de acústica e vibração e simulação de processos de fabricação, perdão. Então, aqui a gente tem uma janela, né, do software Abacus, como que ele é, né? Não sei, para quem nunca trabalhou, isso aí é a janela que a gente trabalha no Abacus, né? Então, ali você vai ter a interface, você vai poder trabalhar com a modelagem, definir propriedades do material, e aí você entra com a parte do método de análise, execução, e por fim, você trabalha rodando o modelo. Bem geralzão também, a gente pode trabalhar com 3 tipos de elementos
no Abacus. Um elemento linear, geralmente um elemento de treliça, que a gente pode ver ali, por exemplo, uma aplicação na armadura de uma viga, por exemplo. A gente também tem os elementos de casca, uma das maiores aplicações aí que a gente tem, principalmente na nossa área, que no caso da minha área é aço concreto, né? Seriam em vigas metálicas. Esses elementos também podem ser modelados com outros tipos, mas geralmente é utilizado para a gente reduzir a quantidade de elementos na simulação e trabalhar com um tempo menor aí. E também tem os elementos sólidos, aí, geralmente concreto, a gente modela com elementos sólidos ali, de 8 nós. E aqui, o modelo que a gente vai basear a nossa aula de hoje, de pilar misto, primeiramente a gente vai desenvolver aí um pilar sem preenchimento, depois se der tempo aí a gente faz o preenchimento de concreto, mas se não der tempo a gente só não roda o modelo, só faz a modelagem para vocês terem uma noção aí de como funciona para modelar um pilar misto de aço concreto no Abacus, né? Então, esse modelo é de Meng Gardner, é um artigo já publicado. Ele utiliza um aço de S700 e ele, no próprio artigo, ele passou, né, as curvas ali de relação tensão-deformação para o modelo específico. A gente vai trabalhar ali com CHS 139.7 com 6 milímetros de espessura. Essa tabelinha aí são as tensões, né? Então, as tensões e deformações e as tensões e deformações reais que a gente vai entrar no Abacus. Isso é um outro detalhe também. Para a gente trabalhar no Abacus, a gente não pode utilizar as tensões e deformações medidas que eles chamam, né, da engenharia, né? A gente tem que entrar com tensões reais. Só para finalizar, o comprimento do tubo ele é 420, então é um tubo 420 milímetros, então é um tubo curto que a gente vai estar analisando aqui. Aí aqui a diferença, né? Então, o que seria essa tensão real? Basicamente, no ensaio de tração direta, né, que a gente faz ali com o dog bone, essa variação da seção da área, ela não é levada em consideração. Então, a gente está medindo uma tensão e deformação que, na verdade, a tensão ela é menor do que a que está acontecendo realmente. Devido a essa dificuldade mesmo de você medir essa estricção ali que está acontecendo no aço. Então, para isso, é possível utilizar algumas correções no modelo, e a gente utiliza essas duas correções ali para tensão, então a true strain, né, a true stress, né, e a true strain, utilizam essas equações aqui de relação para a gente aplicar no software. Aqui está o detalhe, né, do material, então a gente vai usar um aço S700, essa é a curva ali que a gente tirou do artigo, e coeficiente de Poisson e modularidade, a gente vai dar uma simplificada aqui, principalmente quando a gente está falando de aula de introdução, então, para ficar um pouco mais fácil e mais didático. E aqui a gente tem um modelo, né, do artigo, que é o resultado da análise Buckle. Com a análise Buckle, a análise Buckle seria uma análise de instabilidade elástica, né? Então, aquilo que a gente acha de o P crítico, né, que tem na norma. Então, com o Abacus a gente consegue fazer essa análise facilmente. Então, a gente vai fazer uma análise bem tranquila. Vamos focar muito na parte de modelagem. Então, não sei se a maioria de vocês tem alguma familiaridade com o Abacus. Se vocês podem mandar aí sim, não, quem já trabalhou com o Abacus, quem é a primeira vez, quem nunca mexeu. Porque realmente é um software complexo e tem muitos processos que a gente precisa ir passando para chegar no modelo, né? Então, o foco da análise em si, a gente vai deixar para o curso de análise não linear, e hoje a gente vai trabalhar mais com modelagem, né? E aqui a gente consegue ver os possíveis modos de flambagem. Tá, aqui é o final da apresentação. Agora eu pensei em a gente começar a modelar. Creio que a maioria não vai estar com o modelo pronto, mas a gente mandou um CAI, né, com todas as análises já, com todas as propriedades já colocadas. Então, quem tiver, conseguir seguir por ele, mas quem quiser ir modelando junto, mas quem não tiver, quem está sem licença aí, a gente pode, eu vou modelando junto com vocês. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, né, então, para quem nunca mexeu no Abacus, set work directory, né, a gente consegue definir aqui aonde vai estar sendo salvo o nosso modelo.
Então, aqui eu defini como desktop, né, minicurso e Abacus, então ok. Então, tudo que eu fizer aqui, ele vai rodar e vai ser salvo nesse diretório. Princípio, aqui nessa parte a gente consegue mudar o nome do modelo, né? Então, eu vou colocar aqui uma análise buckle que a gente vai realizar, né? Então, vou colocar uma análise buckle de pilar. Ixi, não está aparecendo aqui, né? Vou puxar aqui. Análise buckle. Eu vou colocar um tracinho, pilar. Acho que ele não vai permitir o tracinho. Então, vou trocar o teclado aqui. Não sei se ele permite ponto. Não vai permitir. Vou deixar assim, buckle pilar. Beleza. Aí aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer é modelar as partes, né, separadas. Então, a primeira parte que eu vou modelar é o tubo. Então, a primeira análise que a gente vai fazer é uma análise de instabilidade elástica no tubo. Então, para você modelar a parte aqui no Abacus, é nesse íconezinho aqui, né, Create Part. Então, a gente clica aqui e vai aparecer essa janela. Então, nessa janela a gente consegue nomear a parte. Então, vou colocar tubo. Para esse modelo, a gente vai utilizar elementos 3D, né, deformáveis e sólidos para fazer nosso tubo. A gente tem 3 tipos aqui de modos que a gente pode modelar. Então, a gente pode usar extrusão. Então, a gente vai desenhar a seção e vai fazer uma extrusão, dependendo do comprimento. A gente pode fazer revolução para modelar, por exemplo, conectores de cisalhamento. Ou pode utilizar o sweep. O sweep, basicamente, você faz a seção e você cria o caminho que essa seção vai percorrer. Então, ela não necessariamente precisa ser linear. Ela pode ser uma curva, por exemplo. Então, aqui vamos para a extrusão. Como o diâmetro do nosso tubo é de 140 milímetros, isso aqui define o plano de trabalho que a gente tem. Então, se colocar aqui 200, a gente vai ter um quadro de 200 por 200 para modelar. Então, aqui a gente tem o quadro, né? Aqui tem diversos comandos para vocês criarem seções, né? Então, como a gente está falando de um tubo, vamos fazer o círculo externo do nosso tubo, que tem um raio. Então, a gente desenha aqui o tubo e a gente pode utilizar esse comando aqui, add dimension, para a gente definir uma dimensão para esse tubo. Então, se a gente clicar no tubo agora e puxar, vocês estão vendo ali que está aparecendo o raio. Então, aqui o raio do tubo está 30. O nosso tubo, ele tem a parte externa, ele tem uma seção, um raio de 70, né? Então, um tubo de 140, a seção externa, um raio de 70. Então, ali, tá vendo que apareceu aqui New Dimension? Então, aqui a gente pode colocar o valor de 70. Então, vamos dar o zoom aqui. O Abacus, para quem também não está acostumado, é o contrário, né? Então, o zoom é você dando, como se fosse ao contrário de dar o zoom no computador normal. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir a câmera, pode abrir o microfone, pode mandar no chat, que eu estou acompanhando aqui também. E aí, aqui, existem diversas maneiras de fazer, né, um tubo. A gente pode utilizar, por exemplo, o Linear Pattern, que ele vai também fazer. Mas aqui eu vou fazer o tubo interno, né? Então, a gente pode criar aqui, né, o tubo interno. A gente aplica a dimensão, que o raio interno do nosso tubo, ele vai ser, deixa eu só verificar aqui, 64, né? Então, para a gente ficar com uma espessura de 6 milímetros, então 64 de raio, e a gente tem o nosso tubo. Ele está centralizado, né, no eixo, então quando a gente finalizar ele aqui, ele vai centralizar no eixo. Então aqui a gente vem aqui em Sketch the Section for the Solid Extrusion e aplica o Done. Quando a gente clica em Done, ele vai pedir o comprimento que a gente precisa, né, a profundidade, né, dessa extrusão. Então, aqui, como o nosso tubo tem 420 milímetros, a gente coloca 420 milímetros. Lembrando que todas as unidades no Abacus, elas são, para a gente padronizar, vamos sempre trabalhar com milímetros e as forças assim vão sair em newtons, né? Então, a gente sempre trabalha com MPa, então newton por milímetro quadrado, no caso, né? Então, aqui a gente tem um tubo, o tubo finalizado. Daqui a gente consegue passar para as propriedades. Então,
clicando aqui em Module, Property, e a gente consegue criar uma propriedade de material. Então, quando você clica em Property, criar a propriedade do material, ele vai abrir essa janelinha aqui para você editar o material, né? Então, como a gente está falando só do tubo de aço por enquanto, vou colocar aqui meu teclado, ele está desconfigurado. Deixa eu tentar arrumar aqui. Aí foi. Aço. Então, como a gente está falando de uma análise buckle, uma análise de estabilidade elástica, a gente poderia entrar só com as propriedades elásticas do material. Mas vamos colocar aqui também as propriedades plásticas do material. Então, clique em Mechanical, em Elasticity você vai ter as propriedades elásticas, e em Plasticity você vai ter as propriedades plásticas. Então, nas propriedades elásticas do material, como a gente viu lá no trabalho, a gente vai utilizar o módulo de Young de 206 GPa. No caso, como o Abacus trabalha com Newton por milímetro quadrado, vamos entrar com 206.000, né? E o coeficiente de poação do aço, 0,3. Está entrando vírgula. Lembrando que no Abacus, sempre entrar com ponto. 206, 0,3. Beleza. E aqui as propriedades plásticas, eu vou pegar aqui no outro modelo, que é aquela tabelinha que eu mostrei para vocês, né? Essa tabelinha a gente conseguiu tirar do artigo. E nas propriedades plásticas, a gente tem que lembrar sempre que o primeiro valor ele vai ser a tensão de escoamento. Então, a deformação plástica ela vai começar em 0 e ela é definida pela tensão de escoamento. E aí, fazendo todas aquelas conversões e transformações para tensões reais, esses aqui são os valores de tensão, né? Então, a gente vai ter os respectivos valores de deformação plástica para tensão. Então, aqui a gente consegue definir as propriedades do aço. Então, aqui nossa propriedade está definida. Beleza. Após isso, a gente precisa criar uma seção. Então, essa seção vai estar relacionada ao material. Então, a gente vem aqui em Create Section, aí vai aparecer essa janelinha aqui. Então, a gente vai criar a seção com o nome de aço, para aplicar no material de aço. Como o nosso material, a nossa parte que a gente criou, ela é um sólido, então a gente define aqui como um sólido. Aqui você poderia trabalhar com shell, trabalhar com beam ou com outro tipo de categoria, né? Ele é um sólido e homogêneo. Então, continuamos. Aí aqui a gente vai aparecer os materiais que a gente criou. Então, se a gente tivesse criado outros materiais, eles apareceriam aqui. E, por exemplo, quando a gente está falando de treliças ou de elementos de cascas, aqui você pode definir a área desse elemento. Então, por exemplo, para armaduras, se a gente clicasse aqui em Plane Stress e definisse uma armadura aqui a gente define a área da armadura, né? Então, a área que seria esse elemento de treliça, né? Então, a gente poderia colocar 10 milímetros, e isso de acordo, por exemplo, com as tabelinhas de relação de diâmetro por área, a gente consegue modelar armaduras, né, por exemplo. Então, aqui a gente clica em OK, e agora a gente vai aplicar o material na parte. Então, aqui, Select the regions to be assigned a section. Então, a gente seleciona o tubo, clica em Done, e aí vai aparecer essa janelinha aqui, para você selecionar a seção que você quer aplicar na parte. Então, OK, está aplicado a propriedade do material. Então, aqui a gente pode ir para o Assembly. O Assembly, a gente vai montar o nosso elemento que a gente está analisando, né? Então, a gente vai juntar todas as partes. Então, se a gente tivesse uma viga mista de aço concreto, a gente juntaria a viga, a laje de concreto, os conectores de isolamento, entre outros. Como a gente está com um elemento só, a gente só adiciona ele. Então, quando a gente clica aqui, deixa eu voltar aqui, mas clica aqui em Create Instance, a gente vão aparecer todas as partes que a gente pode adicionar, todas as partes que a gente criou, e a gente pode adicionar ela no modelo. Então, seleciona o tubo e clica em OK. Aqui o tubo já vai estar centrado, né? Como a gente desenhou ele centrado lá no começo, ele já vai estar posicionado na posição 00, né? O Abacus ele trabalha com eixo de coordenadas x, y, z. Então, você consegue definir posições de acordo
com um eixo, né, específico, e ele faz as relações para você retirar outputs depois. O eixo Z, deslocamentos eles chamam de U3, então o 3 seria o eixo Z, e deformamentos eles chamam de U. O eixo Y seria o eixo 2 e o eixo X seria o eixo 1, o número 1, né? Então, o 1, o 2, o 3 para você verificar deslocamentos, por exemplo. Para você verificar rotações, então o R, verificando no Z, por exemplo, você está verificando o R3, ou o R1 no X, ou o R2 no Y. Então a gente vai passar um pouco mais lá para frente, mas aqui o assembly seria isso, né? Quando a gente for analisar o modelo com concreto, a gente pode, vocês vão perceber posicionando um no outro, né? Aqui a gente vai criar o step. Então, aqui basicamente é a janela onde a gente consegue criar o nosso método de análise. Então, a gente pode criar por aqui, né, em Create Step. Quando a gente clica em Create Step, vai aparecer essa janela. E a gente vamos criar a nossa análise de instabilidade, que é uma análise buckle, né? Aqui a gente tem diversos tipos de procedimento, né? Então, tem os procedimentos gerais. Então, a gente tem análises dinâmicas, temperatura, deslocamento explícita, análise de transferência de calor, a análise estática geral, né? Tem a Static Hicks também. Static Hicks a gente vai falar um pouco mais e utilizar ela no mini curso de análise não linear. E a gente tem também as análises de perturbação linear. Então, a nossa análise, por exemplo, tem uma análise de frequência, diversas análises que a gente pode realizar. A nossa análise de instabilidade, né, de flambagem, buckle, está aqui. Então, continue. Não vamos entrar muito no mérito desses parâmetros, mas aqui a gente pode utilizar alguns valores pré-definidos, né? Então, vou até pegar aqui os valores que a gente utilizou para a nossa análise, para a gente não fugir do modelo que foi enviado para vocês. Então, aqui a gente utilizou 100, e aqui pode ser 100 também. 100 vetores usados por interação e um número máximo de 100 interações. Análise buckle não utiliza não linearidade geométrica, né? E aqui o resto pode deixar tudo default. Perdão. Aqui a gente pode pedir, a gente tem que pedir o número de alto valores que a gente quer a nossa análise. Então, o que é esse alto valor? É justamente o valor da carga crítica. Então, aqui vamos colocar 5, só para a gente avaliar algumas outros tipos de instabilidade, né? É legal só para a gente verificar. Perdão, é aqui. Esse não é o máximo. Deixa eu tirar aqui. Beleza, então o nosso step está criado. Só para mostrar aqui para vocês, quando a gente clica aqui no Step Manager, a gente vai ter o step inicial. Então, é aqui onde a gente vai aplicar todas as nossas condições de contorno iniciais, né? E aqui no Step Buckle, a gente vai aplicar o nosso carregamento, o nosso deslocamento que a gente quer analisar na estrutura, né? Então, aqui em Interactions, a gente vai fazer uma simplificação para aplicar as nossas condições de contorno. Então, aqui a gente vai criar alguns pontos de referência, né, os reference points, que a gente chama. Então, a gente vem aqui em Tools e a gente vai criar um reference point. Quando a gente clica aqui, vai aparecer esses pontos, né? Então, o que a gente pretende fazer com isso? A gente quer linkar o centro da seção, né, com as bordas. Então, a gente quer que toda essa borda aqui se desloque ela se desloque juntamente com o centro da seção. Então, a gente clica aqui e cria o reference point. Então, criamos um. Não precisa clicar em mais nenhum comando. Se você clicar aqui embaixo, ele vai criar o 2. Então, só para a gente não se perder aqui, vamos definir a base e o topo do tubo. Então, a gente vem aqui, quando a gente vem aqui em Assembly, a gente tem os nossos features aqui. Então, a gente consegue ver o datum, né, que é a posição do XYZ, e a gente consegue ver o reference point 1 e o reference point 2. Então, vamos chamar o reference point 1, dar um rename nele aqui, e chamar de topo. E o reference point 2, vamos dar um rename aqui e chamar ele de base. Beleza, então criamos nossos reference points.
Agora, a gente tem que relacionar eles com a área do tubo. E para isso, a gente vai utilizar um comando aqui no Abacus que chama coupling. Um comando muito bom de ser utilizado, que você consegue concentrar, você consegue utilizar cargas concentradas em uma determinada área. Isso é um problema que aparece muito, né, principalmente análises estáticas, quando a gente está falando de carregamentos muito altos, a gente pode ter alguns problemas de convergência, né? Então, utilizar esse comando de coupling é muito bom para resolver isso. Então, aqui a gente pode criar o nome da nossa condição de contorno, né, de coupling. Aí seleciona o tipo de coupling, continue. Aí aqui a gente vai ter que criar uma para cada, né? Então, aqui a gente vai selecionar o ponto de controle, que é o reference point que a gente criou, da base. Aí clica em Done. E aí a gente vai relacionar uma superfície a esse ponto de controle. Então a gente clica aqui em Surface e a gente vai selecionar a superfície da base. A gente clica em Done. Aí vai aparecer essa janelinha aqui. Vamos deixar tudo em default, mas aqui a gente consegue ajustar os pontos de controle para ficar na superfície. Tem várias coisas que a gente pode trabalhar aqui, mas vamos deixar default. Então, basicamente, a gente está dizendo que esse ponto, quer dizer, que essa superfície, ela vai se mover de acordo com esse ponto de referência. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui para o topo. Então, vamos aqui, Create Constraint, Coupling, vou chamar de Coupling 2. Continue. Seleciona o ponto de controle, Done. Seleciona que você quer uma superfície, pega a superfície do topo, ok, e a gente relacionou esses pontos com essas determinadas superfícies, né? Então, aqui, nesse modelo, a gente não tem mais nenhum contato. Posteriormente, a gente vai fazer o concreto, né? Então, a gente vai criar o contato do concreto, para vocês terem uma ideia. Então, beleza? Vamos partir para a parte do carregamento. Aqui a gente não vai aplicar carregamento no tubo, carregamento específico, mas para você aplicar carregamento, você vem aqui nesse comando. Então, create load, você pode criar aqui, por exemplo, um momento, criar pressão, criar uma força concentrada e aplicar num ponto, né? Mas aqui a gente vai trabalhar com deslocamento. Então, para você criar um deslocamento, aplicar um deslocamento, você tem que criar boundary conditions. Antes disso, vamos aplicar as condições de contorno iniciais. O nosso modelo, a gente está considerando que ele está engastado no topo e está engastado na base. Então, para isso, a gente vem aqui e a gente tem que aplicar no step inicial. Então, antes da gente fazer essa perturbação linear, a gente tem que aplicar essas condições de contorno. Então, a gente seleciona que essas condições vão ser aplicadas no step inicial. Aí aqui eu vou colocar que são condições de contorno de engaste. Eu vou colocar aqui... acho que é melhor colocar onde a gente está aplicando, né? Eu vou colocar primeiro na base. Então, a gente vai aplicar condições de engaste na base. Então, a gente vem aqui, clica em engaste, né? Deixa eu voltar só para... Não sei se ficou muito rápido, mas... A gente vai selecionar simetria, antissimetria ou engaste e vai aplicar na base. Aí aqui aparecem as diversas condições de simetria, antissimetria e engaste que o Abacus nos dá. Então aqui a gente tem, por exemplo, ele vai travar o eixo, os deslocamentos no eixo X, então o 1, as rotações no eixo Y e as rotações no eixo Z, o R3. Então, tudo igual a zero. Então, por exemplo, esse é um tipo. Aqui no engaste, a gente pode ver que todos os deslocamentos, o 1, o 2, o 3, e todas as rotações, o R1, o R2 e o R3, elas vão estar igual a zero. Então, ele não vai permitir nenhum movimento aqui na base. Beleza? Então, eu vou fazer separado aqui. A gente pode aplicar esses deslocamentos e propagar ele ou modificar ele para outro step, mas eu vou fazer ele aqui separado para ficar um pouco mais tranquilo de entender. Então, agora, a gente vai aplicar o engaste no topo. Então, eu vou chamar de topo aqui. O engaste não, perdão. Como a gente vai estar aplicando um deslocamento no topo, a gente não pode restringir o deslocamento no eixo Z do topo. A gente pode restringir todas as outras condições, mas o deslocamento no eixo Z, a gente não pode. Então, a gente vai selecionar aqui
Displacement Rotation, então a gente vai restringir deslocamentos. Então a gente seleciona as regiões que vão estar aplicados essas restrições. Então, lembrando, a gente aplicou uma relação da área com o ponto, então a gente pode aplicar essas restrições no ponto. Então, seleciona o topo ali, clique em Done, e vai aparecer aqui o que a gente pode travar e o que a gente pode deixar livre. Então, aqui a gente vai travar todos os deslocamentos no eixo X, vai travar os deslocamentos no eixo Y, né? Vai permitir os deslocamentos no eixo Z e vai travar todas as rotações também. Então, aqui a gente vai ter, basicamente, um modelo totalmente engastado nas duas extremidades, né? E aí, por fim, nós vamos aplicar o nosso deslocamento. Então, com o nosso deslocamento, a gente consegue retirar depois, né? É uma parte que a gente vai explicar um pouco melhor na análise não linear. Então, a gente consegue retirar cargas, retirar tensões, retirar deformações depois. Então, aqui a gente vamos chamar de deslocamento mesmo. E aí ele não vai ser mais aplicado no step inicial, ele vai ser aplicado no step buckle. Como a gente está trabalhando numa análise não linear elástica, numa análise linear elástica, a gente vai aplicar um deslocamento de 1, um deslocamento unitário. Então, a nossa carga crítica vai sair direto ali. Então, a gente consegue fazer uma relação direta com o alto valor e a carga crítica. Então, a gente seleciona aqui o topo e aplica esse deslocamento. Então, aqui, tudo que não tiver selecionado não vai aplicar nenhum deslocamento. Né? Então, a gente quer aplicar um deslocamento no eixo Z, então o 3, e a gente vai aplicar um deslocamento de 1. Só que aqui o eixo, o modelo está... Do jeito que ele está configurado, a gente tem que aplicar esse deslocamento como se fosse negativo. Então, a gente vai estar comprimindo o pilar, então a gente tem que aplicar um valor de -1. Então, aplicamos aqui, a gente consegue ver, né, a direção do deslocamento. Então, está finalizado aqui as nossas condições de contorno e de carregamento do modelo. Agora a gente parte para a malha. Na malha, a gente pode trabalhar, existem diversos comandos aqui, por exemplo, esse aqui você pode... aqui na malha a gente não pode trabalhar no assembly, você tem que trabalhar nas partes separadas, né? Então, vai até mudar aqui, então, parte separada. E aí você vem aqui, por exemplo, você consegue aplicar o tamanho de malha de acordo com o que você quiser. Então, a gente definiu um valor de 8, que é um valor que fica ali entre D sobre 15 e D sobre 20, que é mencionado no artigo como um valor ideal. A gente aqui levaria uma análise de malha, a gente poderia trabalhar com diversas malhas e verificar a diferença nos valores obtidos, né, do modelo, mas vamos trabalhar com 8 aqui. Então, aqui a gente vai dividir as partes do modelo, né? Então, tá vendo aqui que ele vai criando várias seções. Então, ok. Aqui, nessa ferramenta aqui de Assign Mesh Controls, a gente consegue definir tipo de malha. Então, uma malha hex, né? Uma malha tetraédrica, por exemplo. A gente consegue definir uma malha estruturada, uma malha sweep. Né? A malha sweep, por exemplo, ela vai ser feita automaticamente. Aqui eu vou selecionar o Medial Axis para ele fazer uma malha um pouquinho mais estruturada para esse modelo. Ele vai considerar, então, o eixo medial e vai fazer a malha em relação ao eixo. Né? Então, ok. Aqui a gente consegue também mudar o tipo de elemento. Né? Então, a gente consegue clicar aqui em... deixa eu verificar o nome exato, mas... Assign Element Type, né? Então aqui a gente consegue trabalhar com diversos tipos de elemento. Então aqui a gente vai ter geometria, ordem geométrica, linear, quadrática. Se você está falando de uma análise standard, de uma análise explicit, então aqui você tem diversos tipos de elemento. O elemento que a gente está utilizando para o sólido é o C3D8R, né? Então um elemento com 8 nós. Vamos deixar aqui no que já estava, no default. Aí a gente vem aqui e clica em Mesh Part. Como aqui não tem outras partes, né, nessa seção, a gente consegue criar partes de partes, vamos dizer assim. Ele vai pegar o modelo inteiro, então nem precisa selecionar. Clica Yes, ele já vai criar a nossa malha do modelo.
Pessoal, não sei se está todo mundo acompanhando aí, está tranquilo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí no chat, pode abrir o microfone também, sem problemas. Aqui o nosso modelo está pronto. Então a gente volta aqui para o Assembly. Nosso modelo está finalizado. Aqui a gente vai criar um job, né? Então vai criar o trabalho para rodar o modelo. Então vamos aqui em Create. Vamos chamar a nossa análise de buckle, que a gente está fazendo a nossa análise de estabilidade. Aqui a gente escolhe o modelo, né? A gente pode criar diversos modelos no mesmo arquivo CAI. Então aqui a gente vai escolher o nosso modelo buckle pilar. E aqui vai aparecer a janelinha para você editar o trabalho que você quer realizar, né? Uma análise para recomeçar, por exemplo. Aqui você pode escolher a porcentagem de memória que você vai alocar para a resolução da análise, paralelização de processadores. Aqui a nossa licença que a gente está trabalhando aqui foi fornecida, ela permite até 4, então eu vou colocar aqui 4. Talvez meu PC ele ligue um pouco o cooler mais rápido, mas vamos ver se ele não vai rodar tranquilo. Multiprocessamento, né? Aqui a gente pode trabalhar com precisão, quando a gente está falando de elementos dinâmicos, análises dinâmicas, principalmente a explicit, a gente tem que trabalhar aqui com uma precisão mais complexa, mas por enquanto vamos trabalhar aqui com defaults, vamos mudar aqui os processadores, utilizar 4, a gente clica OK, nosso job está criado. Eu sempre gosto de dar um data check para ver se não passou nada batido no modelo, né? Para que ele não comece a rodar e depois dê erro. Então aqui ele vai verificar se tudo no modelo está tranquilo. Então, dei o data check, cliquei em OK, ele vai estar verificando aqui se o nosso modelo está pronto para rodar, né? Então, vou deixar ele rodando aí um pouquinho. Enquanto isso eu vou abrindo aqui no outro, para não ter que rodar. Eu já vou abrir o ADB pronto para vocês verificarem a análise. Né? Eu acho mais tranquilo. BuckleTube Results. Ó, aqui ele deu check completed, né? Então, nosso modelo passou, não teve nenhum problema, não apareceu nenhum warning aqui. Provavelmente, quando aparecem alguns erros, a gente pode clicar aqui em monitorar. Então, a gente vai monitorar o trabalho. Existem alguns warnings, pode aparecer, mas erros não apareceu, né? Então, o nosso modelo estaria pronto para rodar. Aqui eu vou puxar o modelo já que rodou, porque senão a gente teria que ficar esperando um pouquinho aqui. Demora uns minutinhos para rodar esse. Mas aqui a gente consegue verificar, né, a deformada, né? Então, esse é o modo de instabilidade que esse tubo está submetido com essas configurações de geometria, né? Então, a gente consegue ter um alto valor aqui de 2,27. Esse alto valor aqui ele é diretamente relacionado com a carga crítica. Então, a gente consegue aplicar esse deslocamento, ele é a nossa carga crítica. Então, para 2,27 milímetros, a gente tem a nossa carga crítica elástica. E a gente pode utilizar esse valor aqui para aplicar num modelo de análise não linear, por exemplo, para a gente não ter que ficar rodando o modelo aí infinito, porque esse modelo aqui já garante que a nossa instabilidade vai chegar, porque se a instabilidade elástica chegar, é porque a não linear, por exemplo, já passou faz muito tempo. Então, aqui a gente tem uma noção, né, do que a gente pode retirar. Aqui, a gente pode mudar, né, para rotações, por exemplo, como não tem no modelo, mas no outro a gente pode mudar para tensões, se a gente não estiver falando de uma análise elástica, né, a gente pode verificar tensões, pode verificar força cisalhante, pode verificar deformações plásticas, deformações elásticas. Então, o modelo é bem abrangente aqui para a gente fazer essas análises. Acho que agora a gente pode colocar no modelo, esse aqui é um modelo já pronto, mas acho que agora a gente pode voltar e vamos modelar o concreto, que é a parte do pilar misto, né? Então, por enquanto a gente modelou um pilar de aço. Então, vamos fazer tudo de novo agora, mas já utilizando o modelo que a gente tinha. Então, eu vou pegar aqui e eu vou recriar um modelo. Eu vou clicar em copiar o modelo e aqui vai aparecer essa janelinha aqui, né? Então, buckle pilar copy. Só que aqui eu vou chamar de buckle. Eu acho que agora talvez o underline vai funcionar.
Vai. Buckle pilar misto. Então, criei um modelo buckle pilar misto. Então, aqui a gente também pode trabalhar com diversos modelos, né? Como eu mencionei antes. A gente pode trocar aqui, né? Então, buckle pilar misto. Vamos trabalhar no buckle pilar misto. Vamos criar agora a parte de concreto, né? Preenchimento de concreto. Então, a gente precisa vir aqui em criar partes, né? Para facilitar um pouco, acho que nem precisa, né? A dimensão interna é 64. Mas também, para a gente trabalhar, por exemplo, no assembly, tem alguns comandinhos que a gente pode verificar a distância, verificar posições. Eu acho bem legal para quem nunca mexeu no Abacus, né? Para mostrar para vocês. A gente pode vir aqui em ferramentas, né? Em Tools, e a gente pode pedir diversos parâmetros para o Abacus, né? Então, a gente pode, por exemplo, pedir a posição de um ponto. Então, aqui a gente seleciona, por exemplo, esse ponto aqui na extremidade e clica em Done. Ele vai dar para a gente aqui embaixo, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, bem aqui no finalzinho, as coordenadas do ponto de interesse, né? Então, ele está definido na coordenada menos 64x, 0 em y, né? E 420 em z. Então, é bem legal. Então, a gente consegue verificar também distâncias de pontos, né? Então, aqui a gente clica em distância, e seleciona esse ponto, seleciona esse outro ponto também, ele vai dar a distância, né? Os componentes de distância em x, y, z. É bem legal para quando a gente está trabalhando com um modelo mais complexo, né? Então, vamos voltar lá, criar a parte do concreto. Então, já o comando, né? Já expliquei, vou passar um pouquinho mais rápido agora. Então, vamos criar o concreto. Também vai ser um modelo sólido, né? Então, 3D. Continue. Aqui a gente só tem um círculo, né, interno. Então, a gente só cria o círculo. Define o diâmetro exato, né? Que ele está com diâmetro 35, então vamos definir 64. Aí a gente clica aqui em Sketch the Section for the Solid Extrusion. Ok. O preenchimento de concreto também tem um comprimento de 420 milímetros, né? Então, definimos aqui o comprimento dele. Aqui também existem alguns detalhes, acho que vale a pena passar, falando de uma aula introdutória, que a gente pode trabalhar, por exemplo, com malhas estruturadas e ter que definir algumas partições de seções, né? Então, para você fazer partições de seções, você utiliza esse comando aqui. Essas partições é bom fazer antes de fazer a malha, porque se você tiver que voltar depois de fazer a malha e criar uma partição, a gente tem que deletar a malha, então é bom sempre trabalhar a partição antes de definir a malha. Então aqui a gente pode definir como que eu quero fazer essa partição. Se eu quero usar 3 pontos e criar um plano entre esses 3 pontos, se eu quero fazer um plano utilizando um ponto e a normal de uma linha, né? Uma linha normal, e aqui é a normal para o canto, né? Então, aqui eu vou criar eu vou dividir esse cilindro em 4 só para mostrar como é que funcionaria, por exemplo. Então, deixa eu voltar, fazer com 3 pontos. Então, eu vou criar um plano aqui no centro. Então, eu vou dividir esse cilindro em 2. Então, eu selecionei esses três pontos. Então, eu vou criar um plano aqui e vou dar Create Partition. Então, a gente criou esse plano que vai fazer a divisão. Isso a gente pode criar para realizar uma análise interna. Depois a gente consegue esconder uma parte da seção para a gente visualizar o que está acontecendo internamente, né, no elemento. Vou criar mais uma aqui só para mostrar, utilizando o Point and Normal. São os dois que a gente mais utiliza. Então, quando a gente cria de novo, como agora tem duas, ele vai perguntar em qual seção que eu quero particionar. Então, eu vou selecionar as duas seções, vou clicar aqui em Done, vou selecionar o tipo que eu quero utilizar, então eu quero utilizar Point and Normal. E agora eu vou escolher esse ponto aqui de baixo e eu vou utilizar essa normal que a gente tem aqui. Então, a gente vai fazer uma normal, uma reta aqui que vai ser perpendicular, né? Então, eu selecionei aqui, Create Partition, ele vai criar no modelo todo. Então, aqui a gente, por exemplo, existe esse comando aqui para você visualizar, né? Remove Selected, que a gente pode tirar algumas partes. Então, aqui a gente pode tirar face, pode tirar células, ou a gente pode tirar, por exemplo, tirar uma célula. Então, vou tirar essa célula aqui de baixo. Estou escondendo ela, né? Então, para a gente visualizar o que essa função de partição pode fazer.
e aqui a gente pode voltar a visualizar todas. Então, o concreto está criado, vamos criar agora a propriedade do concreto. Então, do mesmo jeito que a gente fez aqui, eu vou criar o material, né? Ali criar material. Vamos chamar ele de concreto. Vamos aplicar as propriedades elásticas, né? E agora, acho que até o pessoal aí que falou que usa Diana, não sei se no Diana tem, né? O CDP, o Concrete Damage Plasticity. Se quiser mandar aí, não sei se existe. No Diana, nunca trabalhei com Diana. Mas é um modelo que a gente mais utiliza para o concreto, para a gente modelar no Abacus, né? Esse modelo ele depende de diversos parâmetros. Não vamos entrar aqui em detalhes do Excel. Eu acho que a gente vai mandar depois para vocês todo um roteiro com esses valores e como que foi calculado. Mas ele depende de alguns parâmetros que eu vou mostrar para vocês aqui, que é ângulo de dilatação, a simplicidade, viscosidade, e aqui a gente coloca as curvas de tensão, de compressão e tensão, né? Mas vamos aqui voltar para a parte elástica. O nosso concreto que a gente utilizou, se eu não me engano, é um C50. Eu vou copiar aqui do outro modelo que é mais fácil, né? Para não ter que abrir a planilha no Excel. Mas o módulo da cidade dele é 33 mil, né? 33,234 MPa. O coeficiente de polação do aço é do concreto, perdão, 0,2. E aqui o resto a gente pode utilizar default, né? Aqui, para os coeficientes do Concrete Damage Plasticity, a gente vai utilizar alguns que foram pré-definidos. Eles foram calculados através do modelo que a gente utilizou para tubos preenchidos, porque isso é um detalhe também. No concreto, para tubos preenchidos, a gente tem que utilizar um modelo que considere o efeito do confinamento, né? Então, esse é um modelo de tal que a gente utilizou para calcular. Ele considera ele define os parâmetros do CDP de acordo com a resistência do concreto, né? Então, são esses parâmetros que a gente vai utilizar aqui para vocês visualizarem da plasticidade, né? E aqui a gente entra com as curvas de compressão e tensão. Então, o modelinho lá também vai ter esses valores. Vou colocar aqui. Copiar aí do modelo. No CAI que a gente mandou, todos esses valores já estão inseridos já, então vocês podem visualizar, podem fazer análises também. E para a curva de tração, a gente vai utilizar um método de fratura, de energia de fratura, perdão, que ele é definido no FIB, né, no código do Federation International of Beton, se não me engano. Esse modelo está lá no FIB, e ele usa GFI, que é energia de fratura, né? Ele também poderia utilizar deslocamento, mas o que a gente vai utilizar é de energia de fratura. Então, ele vai relacionar uma tensão, né, escoamento, com um valor de energia. Esse valor de energia a gente calculou também. Vai estar no roteirozinho para vocês entenderem. Então, aqui a gente já definiu a propriedade do nosso material, do concreto. Deixa eu ler aqui, o João mandou no Diana. Tá, legal, dá para pôr também. Eu acredito que os parâmetros devem ser bem similares para entrar. Não sei como funcionam os comandos, né? Mas então aqui a gente está definindo o nosso modelo. A gente clica em OK. E a gente tem que também criar a seção do concreto. Então a gente vem aqui, vamos definir a seção concreto. Ela também é a seção que vai estar relacionando um sólido, né, homogêneo. Então OK. E aqui já aparece dois materiais, né? Antes aparecia um só. Aqui a gente vai ter o concreto para a gente selecionar. Então, OK. Definimos a seção. Agora a gente vai aplicar a seção na parte. Então, clica aqui em Assign Section, né? Selecionamos a parte. Done. Selecionamos a seção. Concreto. OK. Beleza. Aplicamos a propriedade. Só que agora esse concreto não está inserido no nosso modelo ainda, né? No assembly dele. Então, a gente precisa inserir aqui esse modelo.
esse núcleo de concreto, perdão. Então a gente vem aqui em Create Instance e agora aqui aparece a nossa parte de concreto. Então a gente seleciona ela. Como ela já está no eixo, ela já vai ficar posicionada corretamente, né? Mas a gente consegue mover ela, né? Vou ensinar aqui os comandinhos básicos do Assembly. Então a gente consegue utilizar o Translate Instance, né? Então a gente consegue deslocar um ponto até outro, né? Então a gente seleciona um ponto de partida e relaciona ele com um ponto de um endpoint, né? Um ponto de fim, né? Então a gente consegue mudar aqui, né? Transladar qualquer parte. Eu vou cancelar aqui a posição só para voltar, né? Mas mostrando uma aplicação. A gente consegue também fazer rotação, né? Então, por exemplo, a gente consegue rotacionar tudo isso. Se eu não quiser mais que o eixo Z fique no eixo do tubo e quero que seja o eixo Y, então a gente pode selecionar todo o modelo e rotacionar de acordo com o eixo X, por exemplo. Então, selecionei o eixo X e eu quero que ocorra uma rotação de 90 graus. Então, agora, eu rotacionei o nosso modelo, né, para ficar em torno do eixo Y. Então, vou cancelar aqui também para voltar. Mas só para mostrar um pouco dos comandinhos, né, o que a gente consegue fazer no Assembly. Né? Esses são os comandos mais básicos que a gente pode trabalhar. Então, aqui o nosso modelo, o Assembly já está pronto. A gente já está utilizando o outro modelo, né, que a gente criou do tubo. Agora a gente parte. O step a gente não precisa mudar. Como a gente não fez nenhuma. A nossa análise também vai ser de instabilidade linear, estabilidade elástica, perdão. A gente vai trabalhar com o mesmo step e com o mesmo método. Aqui na interação a gente já tem um problema do modelo. Então, eu vou editar a interação, mas a gente pode deletar e criar outra, né? Mas aqui a gente consegue editar a nossa posição de contorno. Então, aqui o ponto ele ainda está relacionado só com o tubo. Então, se eu aplicasse um deslocamento aqui nesse modelo, ele estaria aplicando um deslocamento só no tubo. Mas agora a gente quer que, como isso é um pilar misto, né? Então, estruturas mistas, a seção, por mais que sejam dois materiais que a gente está falando ali, a gente está falando do concreto, está falando do aço, eles têm que trabalhar em conjunto. Então, que a seção ela tem que resistir aos esforços de uma maneira conjunta. Só que, por enquanto, aqui, os esforços estão sendo todos aplicados no tubo de aço. Então, a gente tem que relacionar esse ponto aqui também com a seção de concreto. Então, a gente vem aqui no constraint que a gente criou, né? A gente criou um constraint de coupling. E aí vai aparecer aqui o constraint manager, para a gente trabalhar com todos que a gente criou. Então, a gente criou o coupling 1, que ele está relacionado com a base. E a gente criou o coupling 2, que está relacionado com a parte de cima do pilar. Aí a gente consegue editar ele. Então, a gente consegue editar o ponto de controle e a gente consegue editar a superfície. Como o nosso ponto de controle continua o mesmo, a gente não precisa editar ele. Só que a nossa superfície não é mais só a seção do tubo. Agora ela é também a seção de concreto. Então, a gente seleciona a superfície, vamos clicar Shift para ele manter, né? Se eu clicar fora do Shift, ele vai só selecionar a próxima. Então, a gente utiliza o Shift do teclado para ir selecionando vários, né? Então, vamos selecionando todas as superfícies. E aqui a gente seleciona também, cuidado para não selecionar a seção interna do tubo, né? A gente seleciona aqui a superfície inferior do tubo. Então, agora a gente está relacionando o ponto de controle com toda a base do tubo. Clique em Done. Ele vai voltar para essa telinha aqui, clique em OK. Agora a gente tem uma relação completa aqui, né? Entre esse ponto de referência. Vamos fazer a mesma coisa aqui para o de cima. Vou fazer um pouco mais rápido, né? Então aqui a gente muda em superfície. Já vou no Shift direto, né? Perdão. Aqui ele vai aparecer para selecionar superfície. Já vou com Shift direto. A gente já consegue selecionar todas. Clique em OK. OK. Pronto. Está relacionado toda a seção agora. Só que a gente também, incluindo o aço, o concreto, perdão, dentro do tubo, a gente também cria outra superfície de interação. Essa superfície de interação é a superfície do núcleo de concreto com o tubo de aço. Então, a gente precisa criar uma propriedade de contato para essa superfície. Então, a gente vem aqui nesse comando Create Interaction Property e a gente vai criar a interação que seria, no caso, do aço com o concreto, né? Então, vou colocar aqui aço.
colocar aço concreto. É uma interação de contato, né? Então, existem diversos tipos de interação que a gente pode utilizar aqui. A que a gente mais utiliza nas análises estáticas é de contato. A gente clica em OK, vai aparecer essa janelinha aqui para a gente clicar, para a gente editar as propriedades do contato. Aqui a gente vai ter dois tipos de contato, né? Geralmente que a gente trabalha nas análises no geral, o comportamento tangencial, mecânico, e o comportamento normal. O comportamento normal a gente pode deixar tudo default do Abacus, que ele já vai trabalhar bem. E aqui o comportamento tangencial, a gente pode considerar diversos fatores, né? Aqui a gente vai considerar um coeficiente de penalidade de acordo com a fricção, e ele vai levar em consideração um coeficiente de atrito. Para o pilar, a gente tem diversos estudos que trabalham com diversos valores. Aqui, para esse modelo, a gente utilizou o valor de 0,3, mas existem também análises para verificar esse coeficiente de atrito. Então, para o modelo que a gente vai utilizar 0,3. Então, a gente dá OK aqui. Beleza, criamos a nossa propriedade de contato. Agora a gente tem que criar o contato entre os elementos. Para elementos mais complexos, acho que é melhor a gente ensinar esse método. Existem diversos métodos de você aplicar contatos utilizando superfícies, né? Mas eu gosto de utilizar esse método aqui, que ele vai encontrar os pares de contato para a gente. Então a gente clica aqui e vai aparecer a janelinha aqui, né? O Find Contact Pairs. Aí aqui ele vai aparecer esse comando aqui, né? Então a gente pode clicar aqui em Find Contact Pairs e ele vai aparecer automático os contatos que ele encontra no modelo. Então aqui ele encontrou um contato com o nome de tubo e concreto. Se a gente clicar aqui, a gente consegue ver a superfície desse contato. Aqui a gente consegue trabalhar também com tipo de superfície, né? Master, slave. Isso aqui é um pouco mais complexo, mas só para mostrar que existe a possibilidade de você inverter, né? Isso aqui é muito relacionado com a direção que o carregamento está sendo recebido pela estrutura, né? Vamos dizer assim. Depende muito de outras análises, né? Aí vem todas aquelas matérias que eu mencionei na apresentação, né? E aqui a gente vai, continuando, a gente vai selecionar a propriedade de contato que a gente está utilizando. Ela é uma propriedade do tipo superfície-superfície e ela tem o nome de aço concreto. Aqui a gente também poderia aplicar um exemplo, que, fugindo um pouco de pilares, mas considerando, por exemplo, um conector de cisalhamento posicionado em uma viga metálica, esse conector ele é soldado. Então, se a gente estivesse considerando um elemento soldado, a gente não precisa a gente poderia utilizar uma interação do tipo tie, que ela vai simular esse efeito de solda, em vez de uma interação de superfície-superfície. Só para mostrar aqui um pouco do que a gente poderia fazer com isso, né? Com essa ferramenta. Aí a gente selecionou, né? Definiu o aço concreto, clique em OK, ele criou as interações. Se a gente vier aqui e no Interaction Manager, a interação vai aparecer aqui. Então, foi criada no step inicial. Dismiss. Então, a gente criou a nossa interação, refez o nosso coupling. Como o nosso carregamento e as condições de contorno estão aplicadas no ponto de referência, como a gente já fez aquela mudança do constraint, eles já vão estar relacionados com a área do concreto. Então, a gente não precisa fazer nenhuma mudança aqui. Se a gente estivesse aplicando esses deslocamentos na seção, eles estariam aplicados apenas no tubo, né? Então, a gente teria que editar aqui e aplicar eles na seção de concreto também. Mas, do jeito que a gente fez o nosso modelo, a gente não precisa fazer essa mudança. Então, beleza. Aqui a gente precisa também criar a malha do nosso núcleo de concreto. Então, a gente vem aqui de novo, né? Clica em Part para aparecer. Aqui já dá para ver que o tubo não está mais amarelinho, ele está verde. Isso quer dizer que esse tubo consegue receber uma malha estruturada. Então, a gente consegue definir o tipo da malha aqui como eu já mostrei, né? No Assign Mesh Controls. A gente seleciona a parte, clica em Done. Aí aqui a gente pode mudar ela para um sweep, que ela vai fazer automaticamente, ou a estruturada, que ela vai seguir exatamente as partições que a gente fizer. Então,
Para mudar um pouco, eu vou mostrar um pouco de uma estruturada, por exemplo, como que a gente pode trabalhar uma malha. Não preciso mudar aqui, mas, por exemplo, eu vou criar uma partição considerando elementos. Deixa eu verificar aqui o que a gente utilizou no modelo que foi enviado, mas se eu não me engano, foi 8 também. Beleza. Então vamos colocar o 8 aqui e dar apply. Beleza. A gente aplica a malha. Yes. E ele fica estruturada. Então a gente tem uma malha estruturada aqui e a gente pode verificar, para o nosso modelo convergir melhor, se os pontos das partes estão em contato, né? Para a gente não criar pontos intermediários. Então, se a gente verificar aqui, existem alguns pontos que não estão em contato. Mas a gente pode trabalhar essa malha, né, deixar ela melhor estruturada. Para o modelo aqui que a gente vai desenvolver, isso não vai afetar muito no desempenho, né, do modelo, mas talvez para um modelo mais complexo seria interessante trabalhar essa malha. Aqui a gente pode trabalhar com fazer uma malha, por exemplo. Só vou ensinar aqui rapidinho como que deleta a malha, né? Então a gente clica e segura nesse comando e vai aparecer os outros comandos aqui, né? Então a gente pode delete native mesh, aí a gente clica em yes, ele vai deletar a malha, né? Então a gente pode fazer uma malha, por exemplo, considerando as linhas, né? Fazer divisões por linhas. Então aqui eu vou selecionar aqui e em vez de 8, por exemplo, eu vou colocar que essas linhas elas têm que se dividir em 6. Então, vou mostrar aqui a funcionalidade, né, da modelagem. A gente pode selecionar aqui, clique em Done, vai aparecer essa aba. Aí aqui a gente pode selecionar por tamanho de elemento ou a gente pode selecionar também por números de elementos, né? Então a gente pode selecionar por tamanho ou por número. Então, por exemplo, você quer que essa linha aqui tenha 15 elementos, então você pode selecionar aqui 15, né? Aqui eu vou trabalhar por tamanho e vou colocar, por exemplo, 5. Então, apply. Está vendo que ele diminuiu o tamanho da malha só nessas linhas, né? Então, longitudinalmente, a gente não mudou o tamanho de malha. Então, clique em OK. Então, a gente vai ter uma malha mais complexa aqui no círculo, né? Aí eu volto aqui para aplicar a malha, né? Então, clico aqui e volto. E aplico a malha. A gente diminuiu o tamanho dessa malha aqui do círculo, só que a malha longitudinal continua com o mesmo tamanho de 8. Então, a gente pode verificar aqui, ela fica um pouquinho mais fina, né? Então, essa relação de malha também depende muito da análise que a gente está desenvolvendo. Vou verificar aqui o job também de novo, vou criar um novo, só para mostrar que se não apareceu nenhum erro no modelo, né? Então, vamos vir aqui em Create. A gente vamos chamar de buckle misto, que é o pilar misto. A gente vai selecionar o modelo do pilar misto, né? Ele não pode espaço aqui. Buckle misto. Vamos colocar também 4 processadores. Ok. E vamos dar o data check aqui para ele verificar o modelo. Pessoal, alguma dúvida aí? Apareceu? Tudo tranquilo? Sei que é complicado fazer a distância, principalmente sem a licença aí, mas espero que vocês estejam entendendo aí o curso. Também, se precisar qualquer coisa, pode mandar uma mensagem. Aí ele deu check completed, então o modelo estaria pronto para rodar, né? Eu não vou colocar aquele para rodar, porque ele vai demorar alguns minutinhos. A gente tem o modelo pronto aqui, vou só puxar aqui para o outro lado. Então aqui está um modelo pronto. Então, misto buckle, só para mostrar o assembly aqui para vocês. Utilizou uma outra malha aqui, né? Essa é uma malha sweep, que ela roda um pouquinho mais rápido. A gente tem o job aqui. O buckle misto, que foi rodado. Então, a gente pode clicar aqui em Results. Aqui, como a gente faz a visualização do job, né? Então, quando ele terminar de rodar, ele vai aparecer o status aqui, né? Completed. A gente clica em Results
ele vai para a tela de visualização, né? Que ela vai estar aqui. Então, aqui a gente consegue tirar o nosso modo de instabilidade. Aí a gente já verifica que o modo de instabilidade ele já mudou. Ele já é uma instabilidade local aqui no tubo, né? A gente pode verificar na análise buckle, e a gente vai ter uma deformação, um deslocamento necessário muito maior, né? Então, naquele modelo inicial que a gente estava visualizando, eu vou voltar aqui para o do tubo, né? Para a gente visualizar os dois. Então, aqui a gente tem o valor de instabilidade, né? Relacionado ao deslocamento para o tubo sem preenchimento. Então, a gente está falando de um valor aqui de 2,27 milímetros. Para o tubo com preenchimento, esse valor aqui já foi para 44,076 milímetros. Então, a gente verifica aí o efeito do preenchimento de concreto, né? E essas análises elas ficam bem mais interessantes de se visualizar quando a gente entra na parte de não linearidade, né? Então, considerando não linearidade geométrica, física também, e aí a gente utiliza outro modelo, mas isso fica para o mini curso aí de amanhã, que a gente vai desenvolver aí. Se eu não me engano, amanhã é um mini curso à distância, e quarta-feira tem o presencial também, que a gente vai passar para vocês. Não sei se vocês querem fazer uma atividade agora, se vocês querem visualizar um pouco, sei lá, do modelo não linear, que a gente tem rodado aqui, poderia abrir para vocês. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Porque acho que a parte da introdução ficaria por isso. Todo mundo tranquilo, então? Acho que eu vou só mostrar rapidão aqui para vocês o modelo não linear, para vocês terem um pouco da noção da capacidade do Abacus, né? Então, deixa eu só abrir ele aqui rapidinho. Curso. Vou abrir aqui com a parte de análise não linear, né? Então, aqui a gente tem a análise. Eu vou só mostrar os resultados para vocês. Só para mostrar as deformadas e a parte dos outputs que o Abacus dá, né? A gente tem do misto aqui, então, resultados. Aqui a gente tem a deformada, né? Do modelo não linear, que a gente vai desenvolver amanhã. Ensinar para vocês como que a gente faz. Aqui, selecionando o seletor de frame, a gente consegue ir passando, né? Todos os incrementos de carga, né? Aqui a gente está verificando as tensões de von Mises no modelo. Aqui ele já passou do rompimento faz tempo. A gente consegue verificar aqui 896 MPa, se não estou enganado. Seria como é que funcionaria, né? A deformada do modelo. E aqui a gente consegue, aqui a gente está visualizando as tensões de von Mises, né? Mas a gente poderia visualizar, por exemplo, a plastic strain, por exemplo, deformação plástica, cada incremento. A gente consegue visualizar onde é a máxima, a mínima. A gente consegue visualizar, por exemplo, os deslocamentos. Vamos ver todos os deslocamentos. Deixa eu ver aqui a gravação do recurso. Sim, a gravação ela vai ser disponibilizada. Estou fazendo a gravação aqui. A gente vai mandar para vocês e vamos tentar resolver essa questão das licenças também para para os mini cursos de amanhã, né? E aí, se vocês quiserem desenvolver, né, a aula, assim que
que resolver essa questão das licenças. Mas a gravação vai ser disponibilizada sim. Acho que vai ser enviada por e-mail, se não estou enganado. Beleza. Então, aqui a gente tem os deslocamentos, né? Então, a gente consegue visualizar, né? Onde são maiores os deslocamentos, como a carga está sendo aplicada no topo. São os deslocamentos maiores. Sim, ali, caso eu queira colocar uma armadura interna, estribos e barras longitudinais no pilar, é tranquilo. Sim, é tranquilo, é só modelar a parte. Eu posso fazer aqui rapidinho para vocês, não sei se vocês querem. Poderia, por exemplo, mostrar, não rodar o modelo, que acho que vai demorar um pouquinho mais, mas mostrar como funcionaria para você criar uma armadura e colocar internamente no pilar. Né? Então, aí sim, professor. Pode ser? Vocês estão dispostos? Tem mais um tempinho aí. Não sei. Vamos modelar então. Deixa eu abrir o modelo que eu estava fazendo já. Era esse aqui, não. Esse aqui é outro. Deixa eu fechar aqui que eu estou me perdendo de tanto modelo. Assim, eu não vou colocar uma propriedade de um aço CA50 também. Quer dizer, até daria, fica tranquilo. Mas vamos criar uma parte, então. Espera aí que travou esse modelo. Então, aqui é o nosso pilar misto, né, que a gente estava trabalhando. A gente tem um assembly aqui, prontinho. Então, vamos modelar uma armadura. Então, a gente vem aqui, vamos criar uma parte. Só que a armadura, geralmente, a gente trabalha com elementos elementos wire, né? Elementos seria fio, né? Elementos lineares. Então, a gente coloca aqui um elemento planar, né? O nosso pilar tem 420, né? Vamos modelar a armadura com 400 e a gente posiciona ela. Eu estou pensando como que a gente pode posicionar ela internamente para distribuir. Vamos colocar uma por quadrante, acho que ficaria interessante. 450 aqui para a gente desenhar ela. Então aqui a gente desenha a linha da armadura, né? Então é um elemento linear, a gente coloca ela aqui com o tamanho e coloca o tamanho. Vamos colocar 400 para ela ter um pouquinho de espaço ali entre as extremidades, né? Então 400, clique em Done. Então a gente tem o nosso elemento linear aqui. Então esse é um elemento seria de armadura, né? Deixa eu abrir aqui rapidinho as áreas e seções de aço. Só para a gente ter um valor real. Alguém fala um diâmetro de bitola aí para a gente colocar no modelo. Manda no chat aí. 12,5. 12,5? Uma bitola grande, né? Mas vamos lá. Então, 12,5 a gente tem aqui na tabelinha. Deixa eu pegar a diária. 12,5 a gente tem 1,25, né? Então, 125 milímetros. Milímetros quadrados, né? Então, criar uma parte. Vou modelar um aço CA50 aqui rapidão, só para a gente fazer a diferenciação, né? Que o aço da armadura ele não vai ser o mesmo do aço do perfil, por exemplo, né? Então vamos criar aqui um aço CA50 e vamos aplicar a propriedade elástica, né? Então, vou passar um pouquinho mais rápido aqui, como eu já falei, parâmetro ferramenta por ferramenta, né? Então vamos modelar um pouquinho mais rápido. Então, o módulo da cidade, vamos utilizar 200, bem basicão, do aço. Vou só abrir aqui outro modelo. Vamos utilizar 200 GPa. Então, a gente entra sempre com MPa aqui no Abacus, né? Coeficiente de poação 0,3. E aqui vamos definir a tensão de escoamento do CA50, vamos definir 500, bem basicão, que é um modelo plástico. A gente poderia colocar, por exemplo, aqui uma tensão última. Vamos colocar, não exatamente, vai depender muito do modelo, mas vamos colocar 600 MPa e aqui uma deformação específica que eu vou colocar
3%. Levantando bem por cima, né? Aqui dependeria do aço que você está usando, então você teria as análises, né? Te dizendo esses valores. Vou colocar esses aqui, a gente nem vai entrar na parte não linear, mas seria assim que você trabalharia, né? Isso aqui é considerando um caso de uma tensão-deformação com um encroamento linear, né? Por exemplo. Se você deletasse essa linha, ficaria uma elastoplástica perfeita, né? Se você só colocasse a última deformação. Mas vou dar OK aqui, CA50, então modelamos a propriedade, temos que criar lá a seção, então vou colocar aqui CA50, selecionamos o aço CA50, aí vem e aplica a seção na nossa armadura. Aí. Acho que não criou a seção. Criou, mas aqui já fui no automático, então fizemos um erro. Essa seção ela não é um sólido, então a gente tem que definir a nossa área do plano, né? A nossa área que está relacionada a essa treliça. Então a gente vem aqui e coloca a área da armadura. Eu vou colocar 125 milímetros quadrados. Se eu não estou enganado, é 125, fazendo a conversão aqui. Se eu tiver equivocado aí, se alguém fizer a conta rapidinho, mas acho que é 125 milímetros quadrados, um 12,5. Então aqui a gente criou a nossa... Peraí que ele não foi para... Deixa eu cancelar. Perdão. A seção a gente criou ela para sólido. Tem que voltar na seção aqui e editar primeiro. Então, vamos criar a seção de novo. Ela não é mais um elemento sólido, perdão. Aqui a categoria ela tem que ser uma BIM, né? Então, ela é uma BIM, só que ela é uma treliça. Vamos trabalhar com elementos de treliça para armaduras. Então, a gente chama a seção de CA50. Então, vamos aplicar o aço CA50. Aí, aqui vai aparecer de novo. Aqui, selecionamos o material, né? CA50. E a área da seção transversal, né? Aquela outra seção lá é para sólido, perdão. Então, aqui a gente coloca o nosso valor de área. Então, 125 milímetros quadrados. Lembrando que o Abaco trabalha em milímetros, né? Então, OK. Criamos a seção. Agora a gente aplica a seção na treliça. E aí agora também está aparecendo aqui. Antes não aparecia a seção. Mas a gente tem a seção aqui do tipo truss com material aço CA50. Então, aplicamos. Está aqui. Só que ela ainda não está no assembly. Então, vamos posicionar a armadura. Aqui vai ser um pouquinho mais complicado de posicionar ela, que a gente não tem muita referência. Então, eu vou fazer um pouco meio que no olho, mas ali a gente poderia trabalhar com coordenadas, por exemplo. Então, por exemplo, aqui o nosso tubo ele tem 70 por 70, né? Então, a gente pode ir 35 para cá e 35 para cá e posicionar a armadura em cada quadrante, né? Então, a gente vai... vou fazer para vocês terem uma ideia. Eu não nomeei a nossa parte, ela não pegou o nome. Então, aqui a gente pode voltar em Part Manager e renomear ela. Então, eu esqueci de colocar o nome de armadura, então vou colocar aqui. Armadura. OK. Então, renomeei ela, né? Então, agora aqui ela vai aparecer no assembly com o nome correto. Então, a gente tem a armadura aqui. Tá vendo que ela fica posicionada no centro, né? Aí aqui a gente vai precisar rotacionar ela para ela ficar alinhada com o eixo. Então a gente seleciona ela e vamos aplicar o comando, deixa eu verificar o nome do comando, mas é Rotate Instance, né? Seleciona ela, clica em OK. A gente quer rotacionar ela em torno do eixo Y, né? Então a gente vai selecionar o eixo Y, mais fácil trabalhar assim. A gente pode selecionar 2 pontos também, daria, mas eu prefiro trabalhar assim, acho que é mais fácil para entender a rotação, né? Então rotacionamos ela 90 graus. Clicamos em OK, ela está posicionada agora na vertical do nosso modelo, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Agora a gente pode deslocar ela de acordo com pontos. Então vamos considerar aqui o ponto da base, as coordenadas da base, que elas vão estar no eixo 0, né? Do Z. Então a gente pode aplicar ela no mais 35Y e menos 35X. Então ela vai ficar posicionada aqui, né? Não vai ficar exatamente no centro, mas para simplificar o nosso modelo, vamos fazer desse jeito. Então a gente seleciona aqui o Translate, seleciona a armadura, clique em Done.
Aí aqui a gente vai ter o nosso primeiro ponto, o ponto de referência, né? É bem parecido com para quem já trabalha com CAD, né? Acho que todo mundo que já mexeu um pouquinho com CAD, é bem parecido com a translação do CAD. Então, seleciona o ponto inicial e aqui a gente vai aplicar, vai definir as coordenadas do nosso ponto final, né? Então, no eixo X, a gente vai ter menos 35. No eixo Y, a gente vai ter 35. E no eixo Z0. Enter, ela vai estar posicionada aqui, a gente consegue visualizar ela já vai estar interna, né, eu poderia colocar ela, acho que tá bom assim, mas poderia mudar a posição dela, né, de acordo com as coordenadas. Então a gente clica em OK, ela já vai estar posicionada ali no concreto. Então, só para mostrar aqui, isso é aquilo que eu falei daquele comando que a gente pode esconder ou mostrar partes, né? Então aqui a gente consegue verificar se a armadura está posicionada correta, né? Então, como eu criei essa secção nos quadrantes, a gente consegue tirar, se a gente colocar aqui em instâncias, a gente vai tirar todas as partes, né? Então a gente seleciona aqui, retira o tool para a gente visualizar, e aí se eu selecionar instâncias, a gente consegue tirar tudo. Mas se eu mudar aqui para cells, eu venho aqui para cima, a gente consegue tirar só essa célula. Então a gente consegue visualizar aqui que a armadura está posicionada corretamente no modelo, dentro ali do nosso núcleo de concreto. Então, a gente volta aqui, então já está posicionada. Eu vou posicionar a armadura com uma outra ferramenta para mostrar para vocês como funciona. Que a gente pode criar padrões no Assembly. Então, se eu vier aqui e esconder, né, a nossa instância do concreto de núcleo, eu consigo visualizar aqui o tubo oco, né? O tubo sem preenchimento. Aí aqui a gente consegue utilizar esse comando aqui, que chama linear pattern, para a gente fazer padrões lineares. Então eu vou repetir essa parte linearmente. Então eu seleciono ela aqui, clico em Done. Ele vai dar esse erro aqui, mas é porque o espaço ele está muito pequeno. Mas aqui a gente tem 2 eixos, né? Então a gente vai fazer a distância, se a gente considerar os quadrantes, né, ficaria 64 mais 64, então 128. Então vamos fazer 128 para os 2 lados. Vou inverter aqui. Ele ficou para o eixo. Aqui. Então aqui eu selecionei o eixo Y, né, e o eixo X para ele fazer esses padrões. Perdão, não é 128, né? 64 dividido por 2. Então vai dar 32. 2 não, 64, tá certo. Essa distância aqui é 64. Então a gente fez padrões lineares, posicionando então com uma distância de 64 no eixo Y e de 64 no eixo X. Então a gente ele vai fazer esses padrões e criar 4 partes ali para o modelo. É um jeito fácil de repetir padrões, né? Então, quando a gente está falando de armaduras, é um método mais tranquilo de trabalhar ali, quando a gente fizer várias armaduras, né? Então, clico em OK, ele criou aqui, posicionou nossas armaduras no modelo. Beleza, se eu vier aqui e voltar, nosso concreto ali de preenchimento, tudo certo. Então, o nosso assembly está tranquilo. Então, do assembly, a gente não precisa mexer no step, né? Se a gente estiver fazendo análises elásticas, né, de estabilidade, a gente não precisaria mexer no step. Só que a gente precisa criar interação. Como a gente não precisa mudar nada na seção aqui de interação, a gente só precisa fazer essa relação da armadura, que está posicionada no núcleo de concreto, com o concreto. Para isso, a gente vai utilizar deixa eu lembrar aqui. A gente vai criar o constraint, então, a relação, né, com embedded region. Então a gente vai embeber essa armadura dentro do concreto. Então vamos criar aqui, vamos colocar o nome de embedded armadura e a gente vai fazer essa ligação, esse contato da armadura com o núcleo de concreto. Então a gente clica em continue. Aqui a gente não consegue selecionar a armadura, né? Então ele está perguntando para a gente
ele está pedindo para a gente a região que vai ser embebida. Então, é a armadura. Como a gente não consegue visualizar, a gente pode vir aqui e, por cima mesmo desse comando, clicar aqui no comando de Remove Selected e remover tudo que está na nossa frente, para a gente visualizar a armadura. Então, a gente cancela o comando Remove Selected e ele vai voltar aqui para o comando Selected the Embedded Region. Então, aqui a gente seleciona as 4 armaduras, clique em Done. Aí agora ele vai pedir se a gente quer embeber essa armadura no modelo inteiro ou em uma região. A armadura ela não vai estar, não tem relação nenhuma com o tubo, ela não vai estar em contato com o tubo, né? Então a gente só precisa embeber ela no núcleo de concreto. Então a gente vai selecionar a região. Para ficar mais fácil aqui, aquele comando de esconder ou mostrar, a gente consegue inverter ele, que é nesse comando aqui, Invert Display. Então aqui ele está pedindo o Host Region, que seria a região que vai receber, né, essa armadura. Então a gente consegue inverter aqui, a gente vem e seleciona só o núcleo de concreto, como ele está dividido, vamos selecionar os 4 aqui. Então clique em Done, vai aparecer essa janelinha aqui para editar o constraint. Pode trabalhar com ela toda no default, que vai atender tranquilo as análises. E aqui tá vendo que ela já criou os contatos, então ela cria todo o contato aí da armadura com o núcleo do concreto. Então, contato da armadura feito. O carregamento a gente não precisa mudar nada, porque ele está relacionado com a seção, né, e com aquele constraint que a gente criou, com aquele coupling, perdão. Aí a gente precisa fazer a malha da armadura. Então, vamos aqui em parte. Tá vendo que ela está toda laranja? A gente precisa definir ela. Ela, por enquanto, está definida com o elemento B31. A gente não quer trabalhar com B31, que seria um elemento BIM. A gente quer um elemento de treliça. Ele é melhor para trabalhar com armaduras, né? Então, a gente seleciona aqui treliça. Então, a gente vai trabalhar com o elemento T3D2, que é um elemento 2D não linear, uma treliça 3D. Clique em OK. Então, agora, esse elemento aqui, ele é um T3D2, um elemento de treliça. Aqui a gente consegue definir o tamanho de malha da armadura, né? E, dependendo do modelo que você vai desenvolver, do comprimento da armadura, a quantidade de nós, você consegue aplicar. Então, a gente dividiu a armadura, se eu não me engano, coloquei 10, né? Coloquei 10. Aí aqui a gente faz a malha, então dá para ver aqui que ela fica essa corzinha azul, né? Então quer dizer que ela está com a malha tudo tranquilo, o assembly está tudo certo. A gente pode partir para rodar o modelo. Então aqui eu não vou colocar para rodar também, porque vai demorar um pouquinho mais, principalmente colocando a armadura, você vai criando, quanto mais contatos você vai criando no modelo, mais tempo para rodar esse modelo vai demorar. Então, se vocês quiserem, depois eu posso mandar esse com a armadura também, mas acho que é até melhor ir seguindo no vídeo a modelagem, que aí vocês vão assimilando os conceitos, né, como aplicar armadura, é uma boa. Que eu mando o modelo com o CAI já tudo pronto, né, com pilar misto, e aí fica aí para vocês fazerem em casa quando conseguir a licença, quando a licença liberar, de adicionar armadura. Para adicionar um perfil também, você pode adicionar e fazer o contato de acordo, utilizar o contato que eu utilizei para fazer com o perfil com o tubular, né? Você pode fazer um perfil ali interno, um pilar encamisado, então aí as aplicações são diversas. Não sei se ficou alguma dúvida, se alguém não entendeu alguma coisa, pode mandar aí a pergunta. Bom, acho que ficamos assim então por hoje na parte de introdução. Se alguém tiver alguma dúvida, se quiser mandar por e-mail, vou escrever aqui meu e-mail no chat. Posso responder aí vocês, posso ajudar. Peço desculpas aí novamente pelo problema com as licenças, né? Que a gente teve bastante dificuldade com a internet hoje aqui na UEM. Ficou complicado, mas vai ficar gravado. Se eu não me engano, vai ser mandado por e-mail, né? A gravação. E qualquer dúvida, estamos à disposição aí, né? Deixa eu só terminar de digitar aqui o e-mail. Certinho. E aí, se alguém quiser tirar alguma dúvida, estou à disposição e
creio que é isso por hoje, pessoal. Muito obrigado, viu? Boa noite aí, pessoal. Até mais.